O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: A vinda do Filho do Homem será como no tempo de Noé. Pois nos dias antes do dilúvio, todos comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e arrastou a todos. Assim acontecerá também na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão trabalhando no campo, um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo no moinho, uma será levada e a outra será deixada. Portanto, ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos suplicar a intercessão de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Rainha dos Anjos, rogai por nós. meus queridos irmãos, nós iniciamos o tempo do Advento com a Igreja, caminhamos para celebrarmos o Santo Natal do Senhor. E o tempo do Advento, ele é caracterizado por 2 momentos, 2 etapas. A primeira etapa é assim chamada de mais escatológica, que vai de hoje até o dia 16 de dezembro. Então, a liturgia sempre vai nos chamar a atenção para a vinda gloriosa de Jesus no fim dos tempos, isto é, a segunda vinda de Jesus. Ele já veio a primeira vez na carne, assumindo a humanidade, mas ele prometeu que viria uma segunda vez quando todas as coisas se consumarão em Cristo, como o Apocalipse de São João recorda, novos céus e nova terra. Dos dias 17 de dezembro até o dia 24, na véspera do Natal, nós temos ali a preparação próxima para o Natal, nos dias em que a Igreja nos coloca tradicionalmente na novena do Natal, mas mais do que isso, nós estamos ali naqueles dias que, nas proximidades de celebrar o Natal, nós somos convidados a nos preparar verdadeiramente para este grande acontecimento, que foi a vinda de Deus a esse mundo, assumindo a nossa natureza humana. Nesta primeira parte, então, que nós estamos iniciando hoje, chamada assim mais escatológica, a palavra escatologia significa realidades finais, isto é, aquelas realidades que abarcam o fim da existência humana, o céu, a terra, o inferno, essas realidades. Nós tivemos a oportunidade de ouvir esta passagem do Evangelho que nos fala da volta de Jesus. E Jesus, no Evangelho de Mateus, ao falar da sua vinda gloriosa no fim dos tempos, ele diz que ela vai acontecer mais ou menos como aconteceu nos dias de Noé. O livro do Gênesis é o texto que nos apresenta como foi o dilúvio. Nós temos alguns quadros, em muitos lugares, da cena do dilúvio, quando Noé vai colocando os animais na arca, também leva a sua família, poucas pessoas, foram 8 pessoas que entraram na arca, mas um macho e uma fêmea de cada espécie de animal, para assim acontecer o dilúvio. E o dilúvio foi preparado por muito tempo por Noé. Só que o que aconteceu? As pessoas viam Noé falar da chegada do dilúvio,
E as pessoas não se importavam. As pessoas estavam como que com a consciência amortecida, ou poderíamos dizer adormecida. Então, as pessoas não se preocupavam. Vamos viver a vida, vamos desfrutar. Para que ficar se preocupando com o dilúvio, né? Isso é coisa desse louco, esse tal de Noé. Vamos nos preparar, vamos viver bem a vida, porque é o que nos resta. Então, os dias antes do dilúvio, as pessoas, diz Nosso Senhor, comiam, bebiam, davam-se casamento. Então, gostaria de convidar todos para olhar alguns aspectos ao longo deste advento, em que nós podemos facilmente, e esse é o primeiro ponto dessa homilia, ficar com a nossa consciência adormecida. O que é uma consciência adormecida? Ou poderíamos dizer uma consciência anestesiada. É quando a pessoa não sente, a pessoa vai vivendo sem ter consciência da realidade. O Evangelho nos diz que esta consciência adormecida ou anestesiada é quando nós nos entregamos aos prazeres desta vida. Os prazeres da comida, da bebida, os prazeres da carne. São Paulo, na segunda leitura, até diz um pouco mais. São Paulo fala das raivas, das imoralidades, dos espíritos de rivalidade. Todas essas coisas, tanto Jesus do Evangelho como o apóstolo Paulo dizem que deixam a nossa consciência enfraquecida, amortecida, anestesiada. Então, qual é a consciência anestesiada? Vamos aproveitar bem a vida. Então, as pessoas anestesiadas com os prazeres desta vida não querem perder as oportunidades. Nós temos que aproveitar tudo. E a maioria das oportunidades das pessoas é para quê? É para a distração e para o excesso. É para as pessoas se excederem. Então, vejam, nós estamos nos aproximando do fim de ano, né? E querendo ou não, chegando dezembro, né, nós tivemos aí a Black, né? As pessoas consumiram, né? Então, eu preciso comprar aquilo que eu tanto sonhei, eu guardei meu dinheirinho para novembro, né, na Black, porque agora eu vou ser feliz. Mas não basta isso, as pessoas vão também chegando no clima do fim de ano e vem o quê? A agitação do final de ano, né? Então as pessoas começam as músicas tocando, os excessos, né? Vamos curtir porque é final de ano, né? Trabalhamos tanto durante o ano e agora nós temos que curtir um pouco os prazeres desta vida. Então veja, isso vai amortecendo a nossa consciência. Por mais que a gente não perceba, porque nós estamos na realidade do corpo, quando você morrer, tudo isso vai ser escancarado. Porque você vai ver a dramaticidade do pecado, que até hoje talvez você não veja porque a consciência está adormecida. Mas aí talvez você pode se perguntar, mas padre, então a gente não pode viver a vida, a gente não pode ser feliz, o cristão tem que ser uma pessoa triste, cabisbaixa, a gente não pode curtir nada? Não é isso. O problema é que a gente não entende de virtude. Como a gente não entende de virtude, a gente sempre vai de um extremo para o outro. Do excesso ou da loucura, da radicalidade. E a virtude de Santo Tomás de Aquino está no meio. A virtude é o equilíbrio, né? Então, o cristão, ele pode viver muito bem o final de ano, mas ele precisa aprender a viver de modo sóbrio. Sobriedade é uma virtude. Então, o cristão, ele não se entrega aos excessos. Ele sabe viver de maneira sóbria. O que é a sobriedade? Uma pessoa equilibrada, no ponto certo, nem tanto ao sul, nem tanto ao norte, no meio. O cristão, ele sabe se privar dos excessos, porque ele vive com uma consciência no tempo presente, aqui e agora, de que o Senhor está para chegar, e eu vivo como um cristão, né? Eu não vivo como cristão quando eu estou rezando, quando eu estou na igreja, e depois em outros ambientes eu vivo como um pagão. Eu vivo em todos os ambientes como cristão. Então, sobriedade, autocontrole, autodomínio são virtudes. Mas para muitos isso é não poder viver a vida. É viver uma vida ingrata. Porque, olha, a gente não pode, está todo mundo curtindo e a gente tem que ficar aqui triste, né, com cara de demônio. Não é isso, não se trata disso. Qual é o segredo? O cristão precisa, para não ficar com a consciência adormecida, viver de tal modo
a sobriedade, que nós poderíamos aplicar dentro das virtudes humanas. São 4 virtudes chamadas de humanas ou também cardeais. Uma delas se chama temperança, que é a virtude que está ligada à sobriedade. O que é a temperança? A palavra temperança vem justamente de tempero. É dar o toque perfeito. Se você come uma comida sem sal, ela está sem sabor. Mas se você exagera no sal, fica aquele negócio que ninguém consegue comer. Então você precisa dar a medida certa, o tempero. E é assim que o cristão vive. O cristão vive o autocontrole e a moderação. Então, o fato de ser cristão não te priva de muitas coisas. Mas você precisa fazer essas coisas com equilíbrio. O problema é que, como eu disse na homilia de domingo passado, né? Embora eu não celebrei essa missa das 8, foi em outros horários, nós estamos numa sociedade totalmente viciada, onde as pessoas estão entregues aos prazeres de maneira imoderada, que daí as pessoas não conseguem entender que a virtude é o equilíbrio. Só que daí, como elas estão tão desequilibradas, quando você chama elas por equilíbrio, elas acham que aquilo é radicalidade, quando na verdade não é radicalidade, é virtude. Mas não precisa, a gente pode curtir a vida, a gente pode ser feliz. Não, sim, mas o cristão vive a vida feliz de maneira sóbria, moderada e equilibrada. Olhemos para a nossa conduta. Eu tenho vivido com essa consciência de que o Senhor vai voltar. A minha vida, eu vivo com a consciência de que o Senhor vai voltar um dia, que eu vou encontrar-me com Jesus, seja no momento da morte, seja na parousia. Nós não sabemos quando vai acontecer. Pode ser que o nosso encontro com o nosso Senhor já aconteça de maneira iminente no momento da morte, como para muitos já aconteceram. Mas pode ser que não. Pode ser que o momento da vinda de nosso Senhor seja na sua segunda vinda. Problema: se acontecer no momento da hora da morte, morremos em estado de graça, não conscientes de nenhum pecado grave, e não estamos totalmente purificados, nós temos purgatório, tempo de purificação. Se acontecer na segunda vinda de Jesus, não tem purgatório, porque daí acontece de maneira iminente, já vem a Jesus e já vai acontecer como nós rezamos no credo, ele há de vir para julgar os vivos, ou seja, aqueles que estarão presentes na sua segunda vinda, e os mortos. Portanto, os mortos já terão o seu tempo de purgatório. Quem estiver vivo não o terá. Então, viver a vida consciente de que o Senhor há de voltar. Mas vejam, quando nós olhamos para a nossa vida, para as pessoas que estão à nossa volta, as pessoas não estão preocupadas com o sobrenatural. Muitas vezes as pessoas estão preocupadas com muitas coisas, desligadas, desatentas, né? E simplesmente elas ignoram a realidade da vida eterna. Será que nós não estamos entre estes que, tão preocupados, tão cheios de afazeres, tão iludidos, com a nossa consciência tão amortecida, será que também nós não estamos vivendo esta vida como quem não irá se encontrar com Jesus um dia? Embora a gente venha ao encontro de nosso Senhor todos os domingos, será que nós estamos conscientes de que Ele também virá ao nosso encontro? Então, meus irmãos, tomemos cuidado com aquilo que o Evangelho de hoje nos diz e também o apóstolo diz, com os excessos, com a imoderação dos prazeres da vida, do comer, do beber, das imoralidades, das orgias e de todos os tipos de pecados que vão amortecendo a nossa consciência e tirando a sensibilidade da nossa consciência. Às vezes, gente, nós vamos ficando insensíveis para as coisas. Sem perceber, a gente vai fazendo determinado tipo de coisas e devagarzinho, a sua consciência vai ficando tão insensível que você vai se acostumando com o pecado. E quando não, fazendo do pecado um projeto de vida. A moral cristã, a moral católica, ela não condena, por exemplo, o uso do álcool, da bebida alcoólica, né? Hoje nós temos
dois problemas presentes na nossa sociedade, que talvez foram um pouco frutos do Covid, né, que daí as pessoas ficaram mais em casa, que é um certo culto ao gourmet, ou seja, um culto gastronômico, né? Acho que nunca houve em toda a história da humanidade tanto culto ao gastronômico, comida, comer, 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 e também um culto exacerbado à bebida alcoólica, né? Vocês vejam que hoje tem cada tipo de bebida requintada e as pessoas vão bebendo uísque assim, com um teor alcoólico exagerado, e as pessoas não acontece nada, por quê? Porque elas estão ultrapassando limites, né? Então a moral católica cristã não proíbe, mas ela aconselha a não banalizar o uso do mesmo, porque a banalização do uso do mesmo torna a pessoa viciada, e aqui está o perigo. Infelizmente, nós temos que constatar que as pessoas bebem demais, né? E vou dizer, é verdade, tem muita gente de igreja bebendo sem moderação e fazendo feio. Tem muita gente de igreja bebendo demais e fazendo feio. Sem falar de outros prazeres, né, que estão aí na sociedade. Cigarros, cigarro eletrônico, drogas, maconha e o diabo a quatro. Estão fazendo o uso exagerado, sobretudo entre jovens, o uso de cigarro eletrônico. Estão viciados. Tem pessoas, além de beber, porque ao beber, né, fazem feio e fazem coisas baixas. Porque quando está sadio, não faz determinado tipo de coisa. Mas daí bebeu, entrou um grupinho fazendo fervo, a pessoa desce o nível. E desce o nível da imoralidade. Da imoralidade. Que se você olhar uma boate e aquela casa, não tem muita diferença. Então as pessoas estão exagerando. Estão vivendo na inércia, como se os prazeres da vida fossem as delongas dessa vida. Vamos aproveitar, vamos comer, vamos beber, como insensatos e loucos. É isso que acontecia nos dias de Noé, viu? E que não está sendo muito diferente hoje. Então tome cuidado com esse tipo de coisa. Nós precisamos ser exemplo no meio desse mundo podre. Católico precisa ser exemplo no meio do mundo podre. Mas aí às vezes o católico está sendo mais podre do que os pagãos. Vergonha. Triste. É muito degradante, é muito triste ver um cristão que quando a sua preocupação gira em torno do comer e do beber. Eu nem vou entrar aqui nos pecados relacionados à gula. Porque às vezes as pessoas... Hoje é um pecado que assim, não aparece no confessionário. Porque assim, a consciência é tão amortecida que as pessoas só vão lá no desespero para achar que... Eu vou dizer bem a verdade. Muitos acham que o confessionário é uma espécie de fossa emocional, que é só para lavar as dores emocionais. E não é para lavar a dor emocional. O confessionário é lugar para você se envergonhar e dizer os seus pecados. Mas tem gente, ai padre, meu marido me traiu, eu estou sofrendo. Então você veio aqui contar do seu chifre. Eu não quero saber do seu chifre, eu quero saber do seu pecado. Entende? Aí se você quer então uma ajuda espiritual para superar esse orgulho ferido, essas dores emocionais que você está sofrendo, então você vai procurar uma ajuda na direção espiritual e nós vamos te ajudar. Mas o confessionário é para você dizer o seu pecado. Por favor, diga o seu pecado do seu marido, ele que venha confessar depois, né? Então às vezes, infelizmente, o confessionário, em vez de ser um lugar onde nós colocamos a nossa consciência no lugar e endireitamos a nossa vida, é um lugar para nós colocarmos as nossas frustrações emocionais. Ai, padre, estou cheio de problema. Minha filha, liga a televisão e olha para o mundo. Todo mundo tem problema. Você não é única. Ou único, né? Porque às vezes a gente acha que só nós temos... Gente, todo mundo tem problema. E demais. Não é verdade? Mas, ai, eu estou sofrendo porque eu tenho muitos problemas. Tá, tudo bem. Então vamos tentar ajudar, mas
só ficar sofrendo e se dramatizando e se colocando como vítima não resolve os problemas, né? Então, quando a gente fala do pecado da gula, ele não aparece no confessionário, por causa justamente dessa consciência amortecida. Mas quantos pecados que estão envolvidos com a gula, de bebidas em excesso, de comer, de beber, né? A pessoa já levanta pensando no que vai comer, no que vai jantar e no que vai comer amanhã. Calma, né? Você tem hoje, vamos... evidentemente que, por exemplo, uma mãe que está se preocupando com o almoço no meio-dia, ela não está pecando na imaginação com a gula, ela está planejando como ela vai fazer, né? Evidentemente, porque comer, né, preparar alimentos é uma coisa trabalhosa. Só que, assim, calma, né? A pessoa, mas o que vai ter de janta? Nem tomou café ainda. Nós podemos fazer aquele negócio. Então, as pessoas estão tão loucas. Calma. Nós não vivemos para comer, comemos para sobreviver. A condição para a sobrevivência é se alimentar. Se a gente parar de comer, a gente morre. Mas nós não vivemos para comer. Nós comemos para sobreviver. Então, moderação, gente. Final de ano está chegando. É aí que a coisa acontece feio, né? Nas celebrações de Natal. Não que a gente não possa, eu queria comprar um piruzinho, não posso comprar um peru de Natal. Pode degustar. Mas lembre, moderação. Mas eu não posso nem beber agora, porque, né, o padre falou lá. Não, moderação, equilíbrio. Deguste com prudência, com tempero. Agora não. É aquela bendita situação quaresmal, né? Não vou beber na quaresma. Isso nem é jejum quaresmal. Não vou beber cerveja na quaresma. Mas isso não é jejum. Nossa, a pessoa acha que está fazendo um sacrifício tremendo. Não sei para quem. Toma vergonha. Agora na quaresma não vou beber. Mas daí, não vê a hora de chegar o sábado santo, né? Para encher a cara. Eu conheci uma pessoa, uma certa feita, que quarta-feira de cinzas não come carne, nem na sexta-feira santa. Acredito que ela ficou esperando meia-noite para fritar um bife. Nossa Senhora, meia-noite, eu não aguento esperar até amanhã cedo. Esperou dar meia-noite para fritar um bife. Porque assim, eu não consigo, ficou um dia sem comer essa bendita carne. Não mata, gente. Mas deu meia-noite, meu Deus do céu, vou fritar um bife, eu preciso comer agora na madrugada. Isso é imoderação, gente. Isso é desequilíbrio. Isso parece um cachorro amarrado que quando solta... Não é verdade? Isso é desequilíbrio, isso é falta de prudência, isso é falta de virtude. Então nós temos que ser pessoas moderadas, né? Calma. O São José Maria Escrivá, que é um santo, né, do século XX, ele fundou a Opus Dei, escreveu diversas obras, e ele fala de uma virtude singela, que eu ligaria essa virtude com a virtude da temperança. Trata-se da virtude da urbanidade. O que é a virtude da urbanidade? Não é o fato de você morar na cidade, né? Eu sou urbano, né? Não. A urbanidade são gestos singelos que nós precisamos ter com as pessoas. Por exemplo, estamos à mesa para fazer a refeição. Sempre deixa o outro comer primeiro. Ou seja, servir primeiro. Isso é uma virtude que a urbanidade vai te ajudar na temperança. Ou seja, porque às vezes... Pode comer, né? Meu pai do céu, vamos lá. Nossa, preciso comer. Então, meu Deus do céu, que desequilíbrio, parece um cavalo, né, comendo. Nem os animais se comportam desse jeito às vezes, né, quando estão amarrados. E a gente parece desequilibrado, então eu preciso de equilíbrio. Então eu vou deixar todo mundo se servir primeiro, depois eu vou. Para controlar, vejam, a minha vontade de taçar lá, de arrancar todo mundo da frente, quebrar o prato de todo mundo e dizer, as panelas são minhas. Mas eu vou dominar pela minha inteligência, vou me equilibrar. Pela urbanidade eu vou ser delicado com as pessoas e dizer, pode servir em primeiro, embora eu queria ser o primeiro, né? Para eu me controlar. Veja, isso que é virtude. Virtude é controle. Virtude é treino, você tem que treinar. Você não consegue uma virtude, eu quero ser temperante. Não, vai ser na prática, né? E na prática, tem o doce, nossa, é o doce que eu mais gosto, né? Eu vou deixar todo mundo, mas tem gente comendo ainda. Pode servir a sobremesa, gente, está liberado, né? Aí o povo vai. Não, eu vou deixar aquela pessoa bendita que leva 2 horas para comer, olha lá, pescando o arroz, né? Eu já comi faz meia hora, estou querendo devorar aquela sobremesa. Então vou esperá-la, vou deixar todo mundo servir primeiro, depois eu vou. E se não sobrar, padre? Tudo bem. Foi justamente para eu conquistar a virtude.
Gente, é assim que conquista a virtude. A gente pensa, é muito fácil ser virtuoso. Não, virtude você conquista com treino. E o treino é na prática, né? Então, para o guloso, né, a pessoa imoderada, a pessoa que está com essa consciência adormecida, ela não percebe as coisas, gente. O guloso, ele não faz jejum. O guloso não faz abstinência. Por quê? Porque ele é dominado pelos instintos carnais. Entende por que a igreja nos pede para ter moderação na sexta-feira e fazer abstinência de carne? Não é por um capricho, a igreja quer complicar a nossa vida, nem pode. Não, é justamente para dizer, olha, eu tenho, mas eu sou uma pessoa moderada, temperante, eu não vou. Não é por chatice. A gente pensa, a igreja é chata, a igreja só corta as nossas vontades. Não, a igreja está tentando treinar você para a virtude. E você não. Acho que não precisa de tudo isso. Não é isso que vai salvar ou condenar, mas vai fazer você ser moderado, vai te treinar para a virtude. Ou seja, neste dia eu posso, mas como a minha mãe me ensina a buscar a virtude, eu modero, por isso não faço. Não é simplesmente por um capricho, aí a lei existe, eu tenho que obedecer. Não, pare de ser legalista. Entenda que a virtude se alcança com esforço. Então, vamos pedir a Deus que o advento nos ensine a ser temperantes. A nossa consciência está como nos dias do tempo de Noé, por quê? Porque ela está adormecida, porque a gente está se entregando demais para os prazeres. Quando você vai começando a cortar os prazeres, você vai tendo moderação. Uma das virtudes que a temperança traz, não somente a urbanidade, mas a virtude da estudiosidade, a virtude do estudo. Quando a gente começa a se equilibrar, a gente começa a gostar mais de estudar. Você pode ver, uma pessoa que come, bebe, pede para ela ler um livro. Ela chega em cima do livro, dorme, baba. Por quê? Porque como ela está tão acostumada com o estômago, e o estômago, quando você come, ele precisa acontecer o processo de digestão natural, tudo dá uma certa leseira. Então, a pessoa que não faz jejum, que não se equilibra, ela não tem a virtude da estudiosidade, ou seja, ela não é aplicada para o estudo, para a busca da verdade. Por quê? Porque ela é dominada pelos prazeres. Quem está nos dominando, meus irmãos? Será que nós não estamos sendo levados pelos prazeres? Então, o advento nos convida a moderar, a sermos temperantes. Temperantes é isso, tempero, a medida certa. Que o Senhor nos ajude e nos conceda a graça de, nesse tempo do advento, crescermos, né? Mais e mais na nossa vida espiritual, para produzirmos bons frutos na nossa vida de santidade.